O nosso recorte hoje versa a separação entre meios e fins. Sim, meios e fins precisam ser discernidos. Se não há um discernimento entre o que é meio e entre o que é fim, é a mesma coisa em dizer que não há fim. Exatamente isso. Tá? Tudo é relativo. Cai no relativismo muito ruim. Todo relativismo, não tem meio, não tem fim, tudo é uma coisa meio para nada e para tudo. Ele começa como essa indiscernibilidade do meio e do fim, e ele acaba terminando numa positividade terrível, que é o niilismo. Ele afirma o nada. Se não houver uma separação muito clara do meio e do fim, o fim não há, e a partir disso fica uma zona lusco-fusco, até que ela venha a ser sucedida pela defesa do niilismo. O nada, é o nadismo. O que é niilismo? A quem não tem conhecimento desse trato dos termos filosóficos, é o nadismo, é o culto ao nada, a adoração do nada, a admiração pelo nada, achar que o vazio e o cheio são a mesma coisa. Esse é o patamar de problemas que existe. E o analfabeto funcional é um cara que não separa o meio do fim. Por exemplo, pega a questão da escolarização. As pessoas acham que tem que ir para a escola, tá? Porque a escola é um objetivo. Escolarizar-se é um objetivo. Olha que absurdo. O camarada pode achar mais e mais ainda, que tirar nota da prova é o fim. Por que você vai para a escola? Não, porque eu tenho que tirar nota boa. Por que você tem que tirar nota boa? Não, porque eu estou lá na escola, tenho que apresentar. Por analfabetismo funcional, gente. Não separa o meio do fim. A escolarização, otimistamente, é um meio possível para a educação. Agora, se não há um discernimento entre meio e fim, ele acha que a razão de ser, o fim acabou. O fim não é a educação. O fim é a escolarização. Aí que é o que está acontecendo. Nós temos um exército de analfabetos funcionais que passam pela escola, que tem notas boas, tem currículos adequados, tem histórico escolar com notas altas aqui, ali, etc. Como se isso fosse o fim e não o meio. Então, obviamente, fica essa coisa postiça. Não tenha meias palavras em dizer que o analfabeto funcional é alguém postiço. Ele parece que lê, mas ele não lê. Por quê? Porque ele é pensar. Só reproduzir um grafema e fonema, sem a intelecção subjacente do conceito, sem dar semântica, é uma abordagem de uma inteligência postiça. Ou seja, é falso, ela não é. É só aparente, é ouro de tolo. Isso mesmo. Tá? Então é nesse nível que as coisas estão. Aí o cara acha que a prova, o cara pode melhorar um pouco e falar, não, mas aqui é para tirar nota boa. Qual o objetivo? Os pais querem isso. O pai bate na escola, por que você quer? Não, porque o meu filho tire notas altas. Quer que o filho tome notas altas? Isso? Olha lá, primeiro da turma. Os top 5, top 10, tirou 10, fez isso, fez aquilo. Não há separação de meio e de fim. E ele se satisfaz aquilo. Mundo corporativo. Auditoria. Gente. Olha uma ilusão chamada auditoria. Para que serve a auditoria? Para receber relatório no fim do ano. Para dar parecer. É isso mesmo que as pessoas acham. O ambiente corporativo inteiro acha isso. Não é porque ele vai ter um controle substancial se há honestidade na empresa. Quando dentro de um mundo corporativo algo está não conforme, tem um relatório aqui que está mostrando um problema. O que faz? Naturalmente, na luz do sol, tá? Muda o relatório. Auditoria é igual prova de escola. As empresas
toda zoada, saqueada, fraudes contábeis imensas, mas os relatórios foram cumpridos, mas o rito está cumprido, o meio está cumprido, como num afim, fica satisfeito. É assim que funciona, gente. Quase todo o mundo está dentro desse esquema, vivendo vidas de meio. Tá? O prazer é um meio ou é um fim? O prazer é um meio. Para quê? Para dar forças, para dar estímulo, para ter atenções, para o fim chamado felicidade. Agora, se o prazer for o fim, o que não existe é a felicidade. Porque o prazer como fim gera imensos desprazeres que viram infelicidade. A felicidade é alcançável independentemente do prazer. Ainda que numa via áurea, é razoável ter prazeres e ser feliz. Mas se confundir o meio com o fim acaba. E vira o meio. Aí é o prazer, ele perverte. A escola, é razoável passar na escola para se educar, para tonificar a educação. Agora, se a escola virou o fim, perverte-se. Ninguém é educado, só é escolarizado. E essa escolarização vai ter esse efeito rebote de perversão. Perverter meios e fins é muito comum. Muito comum. É mais comum que tem. Primeira etapa da inteligência é separar meio e fim. A partir daí existe causa, existe efeito. A partir daí pode existir métrica de sensos de proporção que vão dar a dimensão semântica. Semântica é algo de razão, razão, senso dessas proporções, de equilíbrio, sopesamento, me perdoem, e etc. Tá? E nada é mais burro do que perverter os meios e os fins. Tá? E é um problema ético clássico, que o fim justifica o meio. Isso é papo narcísico, tão puro. Eu tenho que fazer tal coisa porque eu amo, então eu tenho que castrar, por amor. Bati e matei por amor. Tipo de imbecilidade, que as pessoas falam, no ambiente de analfabetos funcionais, que é generalizado, que é o nosso ambiente, em que as pessoas têm ojeriza a inteligência, elas são todas funcionárias, como escravas, servas da função. Tá? A função é meio. Sempre função é meio. Para você deixar o estado de analfabeto funcional, você tem que buscar fins além dele. Só que isso é muito alto. Elevado, quase não é ao alcance das pessoas. Por que a gente tem que ter condições materiais? Tem que ter condições materiais dignas, óbvio, para que a gente tenha tranquilidades, oportunidades, tempo, para superar isso e alcançar os fins humanos. Os fins humanos é uma moeda de duas faces, é a finalidade humana, o amor e a felicidade. Agora, se esses meios não são ordenados e vertidos ao fim, é a mesma coisa que para a escola para tirar nota. Gente. É isso mesmo. É a mesma coisa que para a escola para tirar nota. Perverte completamente. Tá? Escola para tirar nota, relatório de auditoria, relatório no mundo corporativo, gente. Muito raro. Olha que eu fiquei 30 anos em corporações. É muito raro, mas é muito raro o ambiente corporativo, que é tão desejado por tantas pessoas, em ter algum oásisinho, uma oxigenaçãozinha, não analfabeta funcional. E não o cara achar que ele funciona para o relatório. Como o relatório em si é um fim. E deveria ser um meio para alguém tomar decisão. É isso aí mesmo. A atividade de administrador de empresa existe para quê? Para ele decidir. O que um administrador deveria fazer? Decidir o dia inteiro. Entre o que? Meios e fins. Qual é o fim da organização? Vou adequar
os melhores fins de acordo com algum contexto, vou ordenar uma adequação dos meios e dos fins, tá? E etc. Ele está decidindo nessas duas pontas. Deveria estar decidindo. Mas o que as pessoas em termos práticos fazem? Os administradores não faz o possível justamente para não decidir. Mas o relatório está bom. O relatório está em ordem. O professor tem que estar para educar. Na falta de educar, o que ele faz? Dá nota. Exato. Dá nota. Não eduquei ninguém, mas todo mundo tirou 10. Olha lá. Ah não, o cara é ignorante, mas eu tenho diploma. O cara vai para a faculdade, para a escola de inglês, para o quê? Para aprender inglês. Mas chega o cara, eu tenho certificado. Mas você fala inglês? Olha o meu certificado. Eu perguntei se você fala inglês, criatura. Manifestamente o cara vai lá para ter o certificado. Vira e mexe, uns desavisados perguntam aqui na Casa da Crítica: por que vai fazer um curso se não dá certificado? Teve a perversão do meio do fim. Não é concebível na cabeça de um analfabeto funcional a possibilidade de transcendência da função. Qual o maior motivo da faculdade real? Qual é o maior motivo da faculdade? Das pessoas irem às faculdades de merda, faculdades marrons, que proliferam e etc. É a vergonha de dizer que não foi. Tem que ir, por quê? Porque tem que ir. Então todo mundo vai e eu vou dizer que eu não fui. A maioria das idas à faculdade nem chega no tira-nota. É isso, para dizer que foi. É um suposto status. É uma socialização. Isso se aplica a tudo, gente. Por que alguém deve ir à igreja? O único motivo, o único fim de qualquer prática religiosa: santidade, desenvolvimento espiritual, progressão da consciência, progressão da alma. Para isso que se vai. A vida espiritual é uma vida de expansão, porque o espírito é expansivo. O espírito tem um critério de abundância, que é o mesmo critério do amor. Um espírito desenvolvido, uma consciência bem desenvolvida, uma religiosidade reta, a pessoa expande, se torna mais amorosa e etc. E é para isso que há de se buscar a vida espiritual. Para isso deve se receber sacramentos, para ficar mais forte, para conduzir o caminho de expansão. Ponto. Agora, o motivo verdadeiro pelo qual as pessoas, concreto, pelo qual as pessoas efetivamente vão, para as igrejas, falar mal dos outros, para rivalizar. Eu vou nesse grupo religioso e não naquele, para xingar aquele. Socializar, fazer fachada para as pessoas. A dimensão das igrejas espiritual é muito pequena. A maioria é esse psicologismo raso, para fazer uma aliviação psíquica de culpas, etc. É como se aquilo é o meu. Vou na igreja, sou santo. Exato. Tenho nota, sou inteligente. Isso aí, é esse tipo de perversão que quem está falando. Odin, como curar o parecer ser? Isso é o grande problema humano. Ele é o grande problema humano. Ele não tem cura num sentido externo. Você não vai conseguir, isso não é possível, você estabelecer uma regra: vamos curar o parecer, está proibido o parecer que é e não ser. Está proibido seduzir. Está proibido mentir afetivamente. Está proibido ser hipócrita. Pode estabelecer essas regras, elas vão ser violadas. A própria regra tenderá a ser uma hipocrisia. Enfim. O que pode ser feito, e isso sim é possível, é a cura individual. É a cura de uma entrega individual, de eu quero me integrar, eu quero me desenvolver. As pessoas que querem superam o analfabetismo funcional. Essa questão de uma religiosidade sem santidade é um problema amplo de analfabetismo funcional.
Eu cumpro a função dos ritos, mas tudo bem, mas chega a um fim? Não chega a nenhum. Ah, mas como é que supera isso? Só o cara querendo. Aí ele tem que passar a estar ali, aí ele se desenvolve. O desenvolvimento é uma medida da vontade. A inteligência é uma medida da vontade. O amor é vontade. Tá? Então, a vontade humana para alcançar um fim. Do contrário, a gente fica na reatividade dos meios. Então, o movimento é exclusivamente individual. Como que faz isso? Aí tem algumas abordagens. Reforma psíquica, desintoxicação dos meios ruins, processo muito grande de humildade, busca de aconselhamentos sóbrios. Às vezes as pessoas têm esses aconselhamentos, às vezes não têm. Às vezes é muito difícil você obter aconselhamentos oportunos, em todos os níveis. Tão generalizado está o vício. O cara pode chegar na faculdade realmente interessado em desenvolver uma vida melhor, uma vida intelectual, a pensar, se educar. E não conseguir nem aconselhamento de professor. Eu estudei na PUC de São Paulo, graduei-me em Direito lá. Existia um imbecil, era muito imbecil na verdade, mas esse em destaque, o cara montou, professor de Direito Comercial, o cara montou um esquema de ensinar, em que era um tão bom esquema que os alunos precisavam estudar mais. Tá? Olha, montei um esquema aqui para vocês reterem a matéria, decoreba aí, e que é tão bom que ninguém vai precisar ler livro. O cara se vangloriava disso, né? Professor de Direito Previdenciário, tem uma aula boa, fui lá falar com o cara, puxa, gostei da aula tal, e não sei o que você recomenda para aprofundar nesse assunto tal? Ah, não precisa não. O que eu dou em aula é suficiente para você passar na prova. Gente. Isso daí, você tá entendendo? Então assim, é muito complicado. Muitas vezes você ir buscar a orientação, mas o ambiente é viciado generalizadamente. Então muitas vezes você não tem alcance a uma consciência externa que te dirija, que te dê conselhos pertinentes. Você pode cair na mão de opinador raso. Isso é muito comum. O cara não sabe nada e dá muito palpite. E aí vai lá alguém que está buscando alguma coisa e leva a sério um besterol que ele tem ouvido. Então esse processo de sair do meio para estabelecer meios e fins é um processo traumático. A sociedade não ajuda, a sociedade é meio. Tá? Meio. Qual o nome que se dá para quem é meio? Escravo. O escravo é um meio, ele é uma ferramenta. Sim, de um fim. Que não é ele que determina, que não é ele que entende, que não é ele que isso. E o escravo, sempre vamos deixar claro, existem duas formas de dizer de escravos. Uma muito condenável, que é propriamente o escravizado. Chegar perante alguém e falar, eu vim te escravizar, por um ato de força. Eu vim aqui, te ponho correntes, te embarco num navio, te separo da tua família e vou te transportar para o outro lado do oceano. E chegar lá, você vai fazer isso, você é um corpo, você é uma ferramenta que eu uso. Isso é uma escravização. É tirar a possibilidade dessa pessoa ter finalidades e fazê-lo um meio de outro. Dos más maldades que pode fazer, a castração da liberdade. Isso é um sadismo levado ao ponto extremo. Agora existe, esse é o escravizado. Uma ação de fora castrou o cara, de força maior, que ele não poderia agir. Agora existe o outro, que as pessoas ficam ofendidas, que é o escravo. O escravizado é uma coisa, e o escravo? O escravo é aquele que, a porta está livre, mas ele não passa não. É o masoquista. Mais comum que chuchu na cerca, mais comum que peixe no mar. A maior parte dos analfabetos funcionais é masoquista.
E há um processo que ele mesmo castra a inteligência para ele ser meio de alguém, mas exatamente para ele não decidir, não fazer nada, porque o fim é uma decisão, o fim é uma deliberação. Então, sabe aquele cara que fala, meu sádico bate em mim 4 vezes por dia com um pau. Um dia o sádico bateu 3. Esqueceu uma, bate mais. É triste, o riso é até por um recurso para aliviar o horror da renúncia da liberdade. Mas isso também é muito comum. Essas pessoas ficam extremamente ofendidas quando você chega. É o cara que tem um processo de enculturação. Ele tem acesso aos bens culturais, mas ele faz porqueira. Ele fica abaixo, ele fica raso. Ele tem a chance de aprender e desenvolver uma coisa, ele vai lá e copia. Então assim, meio e fim. Estabeleça os fins altos e aí vá buscar os meios para realizá-los. Agora, o analfabeto funcional, ele nem entendeu o que é o fim. Exato. Sabe aquele cara que lê literatura, mas ele não entende por que ele lê literatura? Ele só lê. Ele acha que literatura é obra. E não é entender, assimilar, plasmar-se daquela vivência da alma do autor que está ali, de tal maneira que a tua vida é melhor. Não existe pacote feito. Se o pacote é absolutamente feito, não presta. Por quê? Porque é coisa analfabeto funcional. É preta por ter. Tá? Inteligência é um desenvolvimento junto com esse desenvolvimento da liberdade. Porque tem que ter coragem de estabelecer os fins. Bom, meus caros, muito obrigado.